Bom, acompanhar aqui o tempo, mas boa noite a todos e todas. Primeiro dizer da alegria de mais um ao vivo, uma live. Em épocas de pandemia, a gente tem utilizado, no melhor sentido, as redes para continuar tocando tudo, porque a vida seguiu e, naturalmente, a gente também segue fazendo debates importantes na sociedade. O tema da noite é sobre futebol. De alguma maneira, sim, sobre futebol. O futebol moderno, as suas opressões. Digo assim esse contexto, porque nós vamos conversar sobre o enfrentamento ao racismo e a defesa da democracia pelas torcidas organizadas. Em todo o Brasil, nós temos visto, a partir do início de maio, mais precisamente, uma manifestação muito oportuna que tem se destacado no enfrentamento, quando a gente coloca o fascismo, ao racismo, coincide, de certa maneira, com a questão que nos Estados Unidos, do enfrentamento à violência policial e o racismo institucionalizado naquela sociedade, e no Brasil não é diferente. Quero lembrar que, em épocas de pandemia, a gente, talvez, antes de contextualizar o tema, lembre que a polarização, de alguma maneira, no Brasil tem ocorrido, é fato, mas, curiosamente, na ausência da vacina, digamos, de uma medida farmacológica, o isolamento social é o que tem se mostrado mais eficiente. Na contramão do que se recomenda o bom senso, a ciência, o presidente Bolsonaro, por si só, já se movimenta contra, criando o que dizer, senão a gente ficar atônito com a irresponsabilidade da postura. Mas eu estou fazendo esse contexto porque, justamente, a gente passou a ver os seguidores de Bolsonaro muito à vontade, ignorando a situação de pandemia no mundo e, não sei se estimulado pela estupidez e pela ignorância do presidente, tendo posturas muito questionadas. Mas eu quero lembrar que, em se tratando do tema que nós vamos discutir, aí eu fico vendo, quando foi preciso, os movimentos se posicionar, dizer, inclusive, que não dá para estar tão à vontade. Além de banalizar a morte, no Brasil já estamos com quase 60 mil, no Ceará, mais de 5 mil. E as pessoas meio que na Avenida Paulista tirando onda, né? Brincando encenações com a morte de brasileiros. Eu faço a memória disso porque logo depois daquela manifestação, da estupidez e da ignorância de apoiadores do presidente, estimulados por ele próprio, meio que fazerem sarcasmo, né, com a morte. Eu me lembro bem que uma semana depois, acho que a torcida do Corinthians corajosamente disse: não dá, para, né? Tudo tem limite. E aí eu coloco esse contexto porque talvez, num momento como esse, a gente sabe de todas as recomendações, das questões sanitárias, mas foi preciso que, do lado de lá, não apenas a estupidez, a ignorância, no sentido de ignorar o isolamento social, mas ir para a rua para, inclusive, propagar a intolerância, o preconceito. A gente viu na agressão lá em Brasília aos profissionais da saúde. A gente vê a postura dos empresários que iam para carreatas em seus carros de luxo, no ar-condicionado, com certeza todos, de alguma maneira, protegidos, querendo que as pessoas rompam o isolamento. É nesse contexto que surgiu as manifestações das torcidas. E nessa noite, para conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui os nossos convidados. Além de cumprimentar já ao Edmilson, que já está aqui nos acompanhando, a Lana Kelly. Eu vou registrando, mas primeiro me permita cumprimentar o Raoni Oliveira Marques, que é pesquisador e mestrando em educação. Ele é de formação, na verdade, sociólogo, né?
e é componente dos Leões da TUF, tá certo? Acho que houve aqui uma interrupção no meu áudio, eu vou repetir e saudar novamente o nosso convidado, Raoni Oliveira Marques, sociólogo, pesquisador e mestrando em educação, e é componente das Leões da TUF. Cumprimentar nosso convidado também, professor Regis Alves, é historiador de formação pela Universidade do Vale do Acaraú, integrante da Ceará Amor e diretor nacional de enfrentamento ao racismo na Associação Nacional das Torcidas, ANATORG. Seja bem-vindo. Nosso terceiro convidado da noite é o João Batista, também historiador de formação pela Universidade do Vale do Acaraú, é membro da velha guarda Falange Coral. Boa noite aos nossos três convidados. Eu aproveitei para fazer um pouco aquele contexto e inicio a nossa primeira rodada justamente querendo de cada um de vocês, vamos começar pelo Raoni, um pouco a opinião sobre esse fenômeno, esse fato que se deu a partir do início de maio, da presença que eu considerei muito importante das torcidas organizadas se manifestando. Será que é justamente o futebol moderno se revelando também contra opressões? Raoni. Boa noite a todos. Eu sou componente da TUF, né? Eu sempre começo dizendo que eu sou mais um pesquisador do que uma pessoa que representa, então eu não represento a torcida, nem a diretoria, e eu sou um pesquisador da torcida, né? Então, sobre a politização, a forma que as torcidas organizadas vêm enfrentando o racismo, ela tem uma história que se inicia muito com a Gavi, né? Uma perspectiva de aglomeração da torcida, junção de jovens torcedores que queriam fiscalizar seus próprios clubes. E aí, com essa pegada da democracia, ela traz para um âmbito mais amplo, né? Logo na ditadura, no início da sua fundação. E a gente pensa que as torcidas, elas são também um espaço de sociabilidade de uma galera mais criminalizada, né? É a galera da periferia, é uma galera que tem menos condição de estudos, muitas vezes, e que se utiliza do estádio como uma forma de extravasar as violências que sofrem durante o dia a dia, a semana, né? Então, a própria torcida, ela já é um espaço de organização, né? Ela pode ser organização para qualquer coisa, mas a gente trabalha para que ela seja uma organização de libertação, para as pessoas se perceberem dentro da sua condição, dentro da sociedade, para transformar, né? Transformar a vida dos seus colegas, inclusive. Eu queria só fazer uma memória. Nós temos aqui o companheiro Raoni, três historiadores, viu? O João, o professor Regis e eu. Eu sou historiador. Você fazendo a história das torcidas organizadas, é fato mesmo. A Gaviões do Fiel, que é de 79, né? Aliás, que de 79, já em 69, já houve um princípio de manifestação, de formação, né, dessas questões. E aí, a lembrança, inclusive, eu daqui a pouco quero, para não lhe atrapalhar, só fazer esse registro, porque a Gaviões da Fiel, por exemplo, nasceu numa perspectiva, inclusive, de se posicionar sob uma visão de mundo, né? Sob uma visão de coisa.
contra a própria ditadura. Não, o estádio ele é um lugar de manifestação. Ele é mais do que o espetáculo do futebol, mas ele é o momento que o torcedor ele pode manifestar o amor pelo seu time, o amor pela sua camisa, pela sua bandeira, pelo seu hino. E os cartazes que eram levados, muitas vezes, de incentivo ou então de cobrança, também eram levados de dimensões políticas, né? Faixas, de diversas pautas que as torcidas no mundo levaram aos estádios, né? Na década de 2000 começou um movimento anti-misto, né? Misto é o torcedor que torce um time daqui e um time do eixo Rio-São Paulo. Então, houve uma galera que levou uma faixa lá em Pernambuco, dizendo que os torcedores do Flamengo lá em Pernambuco, eles eram uma vergonha, porque eles envergonhavam os pernambucanos, porque em Pernambuco tinha time para torcer, não precisava ele torcer um time do eixo Rio-São Paulo. E principalmente porque quando a gente torce um time de fora, a gente praticamente diz, né, conclui, ajuda a prosperar a ideia de que o nosso time ele é pequeno, né, ele é insuficiente. Então o pessoal sempre pergunta: qual é o time grande? E o time daqui? Né? Então, essa manifestação que foi colocada nas arquibancadas, nas faixas, nas tradicionais faixas que ficam no alambrado dos estádios, foi uma manifestação política que, inclusive, houve resultado. A gente hoje vê uma maior adesão aos clubes daqui do que aos clubes do eixo Rio-São Paulo, né? Em contrapartida, o futebol moderno ele também é o resultado de uma exclusão de uma massa torcedora, e que essa massa torcedora ela vai para onde? Para a televisão, que é onde tem acesso. E essa galera passa a torcer para times de fora. Boca, River, todo mundo, menos os times daqui. Então fica cada vez mais distante, né? Uma perspectiva de também ela limita a sociabilidade dessa juventude, impede uma auto-organização libertadora, né? Que é isso que eu vejo a torcida em si ela é um espaço de organização libertadora, porque primeiro os oprimidos se encontram e veem a opressão que lhe é imposta, né? Então, todo mundo de qualquer torcida organizada sabe, vê quanto a nossa polícia ela é preparada não para minimizar a violência e acabar com a violência, mas para ela mostrar quem é que tem o poder, quem é que tem o poder da violência, e, através dela, fazer com que as suas ordens sejam obedecidas. Então, todo torcedor que foi para o estádio já sofreu uma investida violenta da polícia, seja na hora que está entrando no estádio, seja no caminho para ele, no ônibus, no carro, ou que seja, né? Okay. É isso, por enquanto. Perfeito, companheiro Raul. Você fez muito bem na sua fala inicial, Regis e João. Eu já mando o Regis preparar o seu microfone aí, mas foi ótimo começar pelo pesquisador, porque o Raul se coloca que não é da diretoria, mas ele é torcedor e no coração das torcidas pulsa principalmente o torcedor. Mas o Raul é um pesquisador, né? Então foi ótimo começar com a fala dele. Passo a palavra para o professor Regis Alves, que é integrante da Ceará Amor e é diretor da ANATOG, né, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas.
Boa noite a todos e a todas. Imensa satisfação esse convite, né, feito aí pelo vereador e seus assessores, né, o vereador Ronivaldo, e que traz um tema, né, que faz com que haja esse lugar de fala, né, lugar de fala esse que hoje a gente vai estar dialogando sobre o contexto do movimento torcida organizada, né, esse entendimento, o papel social e político das torcidas organizadas no nosso cotidiano. E como bem frisou o companheiro Raoni, se faz necessário também a gente ter a compreensão, né, do processo histórico nacional para que a gente possa ter esse entendimento. E incrível, né, que foi citada a Gaviões da Fiel, que tem lá o seu contexto de fundação ali no período do regime militar, e que durante anos, né, buscou enfrentar e implementar uma democracia, né, no contexto do clube, uma democracia corintiana, e que não é diferente quando a gente tem a pesquisa, né, até porque vivemos momentos da história que parte da sociedade entra em conflito em negar a ciência, em negar a pesquisa. E é importante que os componentes das torcidas organizadas é, compreenda que a história ela vai ser importante sim para que você possa se empoderar e que não caia nesse erro, né, de destruição do, do contexto histórico. No futebol cearense, por exemplo, o irmão do Zico, Nando, ele foi um perseguido político. Ele deixou a carreira dele de futebol exatamente por conta dessas perseguições ali no período ditatorial. Nos anos 60 ele jogou o Ceará Sporting Clube, tá entendendo? Então, há essa questão do futebol e ditadura, sim, e que não é tão distante os acontecimentos. E muito de nós estamos vivenciando talvez aquilo que nossos pais, avós, né, vivenciaram no passado. Então se faz necessário sim debates como esse, né, para que a gente possa estar mostrando para a juventude, principalmente, que é quem ocupa boa parte do movimento de torcida organizada, vindo aqui para o micro, né? Vindo aqui dialogar com o Estado, com a capital cearense. Então, por isso que eu sempre vou nessa concepção de mostrar também que as torcidas organizadas, ela também ela acaba que sendo parte, né, desse sujeito que está sofrendo pelo esse Estado opressor. As torcidas organizadas elas sempre vivenciaram essas relações de disputa de poder e que, mais do que nunca, hoje elas precisam escolher um lado. E o lado da história é o lado que defende a democracia, que combate o fascismo, que combate o racismo, tá entendendo? Então não podemos nos calar, não podemos também cruzar os braços e ficar em cima do muro. Exemplos temos demais, e é sempre importante a gente também fazer essa contextualização com outras fontes históricas. Por exemplo, por que é que os atletas de outra modalidade esportiva têm uma concepção política diferente do futebol, dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, por exemplo, tá entendendo? Por que que no futebol americano, né, você tem atletas que têm seu posicionamento político, ideológico, e aqui não, o jogador brasileiro ele não pode ter um posicionamento político nos momentos que se faz necessário, até porque eles são figuras importantes também, muitos deles são referência para diversas outras pessoas, então é importante sim, e para isso precisamos mais do que nunca também fazer com que a pesquisa, né, a universidade chegue nas torcidas, como o Raoni está fazendo na torcida que ele pertence, levando conhecimento, compartilhando essas relações, né? E temos diversas formas, né, de fazer com que
esse conhecimento vai chegar. O próprio Murad, sociólogo também, que na sua escrita e nas suas narrativas mostra, né, que as torcidas organizadas elas sempre tiveram ali um papel importante, até porque elas são reflexo do contexto social em que nós estamos inseridos e inseridas. Então, entendo também que há ainda, né, no contexto das torcidas organizadas, uma concepção muito masculina, né, aquela ideia de predominar o machismo, né, nas arquibancadas, mas por falta de diálogos, tá entendendo? Por isso é importante sempre frisar esses momentos de debate e se reinventar, né? Esse se reinventar em tempos de pandemia, ele é interessante porque faz com que haja a utilização das tecnologias digitais, que muitas vezes as torcidas organizadas utilizam, né? Mas de forma não de formação, tá entendendo? Mais para divulgar as festas, né, que promove, que está inserida também ali no cotidiano, quando havia a presença do futebol, podia estar na arquibancada. Então são outros tempos, são outros momentos que aí é onde vai ocorrer essa busca, né, de se reinventar e buscar utilizar desses meios também para uma consciência diferenciada no meio das torcidas organizadas. Muito bom, professor Regis, é isso? Posso Sim, sim. passar então, já peço aí para o nosso convidado João Batista se preparar. Enquanto isso, João, aproveito aqui para registrar os nossos internautas que estão acompanhando o nosso debate. Aliás, o Antônio Carlos, meu professor, filósofo, deputado, nosso eterno deputado, mandou aqui um alô para o João Gererê. Olha, é justamente o João, o cara sabe até o apelido, viu, João? Mas é isso aí. abraçar aí o nosso deputado Antônio Carlos, torcedor do Ferrão, né? Pronto, acho que é por isso. Liderança, tá vendo? liderança forte aí. No bom sentido da corporação, tá vendo, Regis? Mas eu quero também saudar o Edmilson Alves Maia, que também está nos acompanhando. O Nicolas Aires também já mandou aqui um alô. Marcos Arcanjo. Bom, com vocês, João Batista, que é da velha guarda da Falange Coral. A nossa torcida Falange Coral do Ferroviário Atlético Clube, né? O maior movimento organizado e o mais antigo movimento de torcidas organizadas do Ferroviário Atlético Clube. Primeiramente, desejar uma boa noite a todos, ao companheiro Regis aí, representando a TOC, ao companheiro Raoni, representando a TUF, a você, vereador Ronival Maia. E aqui, satisfação estar representando a nossa torcida Falange Coral e a torcida do Ferrão, a coletividade coral. Dividir esse espaço aqui de debate, para mim, é uma coisa nova, né? Porque a gente está acostumado com os debates presenciais, né? Acostumado a discutir nos seminários aí, Brasil afora, junto com o Regis e os outros companheiros e os outros guerreiros aí de arquibancada, mesmo que clubes diferentes, rivalidade à parte, o intuito maior desse debate, dessa construção, é o melhoramento do nosso movimento, um movimento organizado, que insere vários indivíduos, insere, aliás, todo tipo de indivíduo, né? Inserido no movimento organizado. É um movimento bastante democrático, né? Preto, branco, católico, evangélico, bandista, seja lá que for, que tipo de indivíduo ele é inserido e muito bem inserido no movimento organizado. Vale salientar também, né, que é um momento novo, né? A gente está aqui nessa live, né? Principalmente para mim, né? Que como eu já tinha confidenciado aqui para os outros companheiros, né? Os outros participantes aqui desse nosso debate, né? Para mim é uma coisa nova, né? Tá participando de uma forma, eu aqui na minha casa, vocês nos seus recintos, né? E a gente discutindo o atual momento nesse atual momento de toda essa reflexão em cima de um mal
grande que está assolando a humanidade, né, em cima da pandemia, e que, por sua vez, está refletindo, está respingando em todo tipo de movimento, né? Tanto no trabalho, como primeiramente na saúde, como também no futebol, nas torcidas organizadas. E a minha primeira fala vai muito relacionada a essa questão da falta que as torcidas fazem, né? Que a falta que a massa faz nos estádios, infelizmente, é triste, né? Você vê as pessoas, por conta da epidemia, estarem em isolamento social, as pessoas serem privadas do seu lazer, principalmente o futebol, que é o lazer talvez o mais democrático e até o mais barato para os atuais tempos, né? Desse capitalismo selvagem, né? De tudo que é necessário ter grana no bolso para você ter um bom lazer, inclusive o nosso futebol, né? Inclusive até para ser torcedor organizado hoje está complicado, porque com ingresso caro, né? Com todo esse tipo, né? Todo esse tipo de demanda. Então, eu estava observando hoje na Europa, tendo um clássico Atlético de Madrid, Barcelona, você vê o estádio vazio. Isso é muito triste, cara, é muito triste, entendendo? A gente vê o futebol brasileiro aí parado, inclusive por conta da pandemia, alguns dirigentes quererem, por fim na força, retornar ao futebol sem a mínima condição, sem as mínimas garantias de saúde, garantias sanitárias, sem os mínimos padrões. Você está vendo o que está acontecendo, a gente não vai citar nomes, nem searas, por conta até de ética, né? Mas isso não é legal, você querer voltar ao futebol sem ter condições de garantia para que as pessoas não se contaminem. Enfim, eu acho que esse debate aqui é muito salutar, eu acho que é um debate muito rico, eu acho que a gente pode ampliar esse nicho de debate para toda essa questão. Claro, lógico que é evidente, sempre voltar aqui, nós no movimento organizado, do qual nós fazemos parte, eu faço parte com muito orgulho. Muito bem, João Batista, muito obrigado pela sua fala, né? Você, inclusive, faz essa lembrança de que o futebol, principalmente no nosso país, é, de fato, associado a muitas emoções, né? O nosso povo tem por si só, na sua formação, o futebol como uma grande paixão. No tema do debate que a gente, nessa noite, faz aos nossos internautas, né? Pensar um pouco o futebol moderno, suas opressões, o tema mais precisamente a partir das manifestações que a gente tem se deparado no Brasil afora, organizadas a partir das torcidas organizadas. Há pouco, na fala do professor Regis, ele lembrava que as torcidas, né, elas são, sim, um reflexo da sociedade. O João, quando lembra a falta que faz ao espetáculo, é verdade, o futebol sem a torcida perde muito. É óbvio que nós não temos nem dúvida, como o João lembrava, que não podemos nunca, numa pandemia como essa, que o isolamento é o mais eficaz para o combate ao vírus, nós não vamos de encontro às recomendações sanitárias. Claro que não. Por isso que muito parabenizar você por essa lucidez, por essa fala. Mas eu queria lembrar, no contexto que nós estamos debatendo, que quando o Regis lembra dessa coisa do moderno, por exemplo, eu assisti a um debate recente também de torcidas e se você imaginar que numa expressão de massa as torcidas representam a sociedade, aí para a gente falar um pouco da política, tem uma leitura do bom e velho marxismo, né, a ideologia alemã, que coloca que muitas vezes a ideologia que prevalece, mesmo nas grandes massas, é a ideologia dominante. Então, quando o Regis lembrava do machismo, e é verdade, o machismo se materializa, assim, como aqui, acolá, atitudes racistas, a gente vem combatendo, mas nas torcidas se manifestam isso. Eu quero fazer esse gancho porque, ao mesmo tempo, para mim, o futebol tem enfrentado essas questões. Quando eu vejo, por exemplo, o Corinthians, que tem toda uma tradição, desde a fundação da Gaviel, né, Gaviões da Fiel, nascendo
no contraponto à ditadura. Agora, recentemente, vocês que é da área me digam aí se eu estou errado, o Corinthians está organizando uma ala que não é uma torcida organizada, né? São as mulheres corintianas, né? Tem lá um nome. Eu sei que não é uma torcida organizada de mulheres, não é isso. Mas o sentido meio que das mulheres que gostam de futebol e que precisam, inclusive, ocupar esse espaço. Você tem uma ideia, eu via nesse debate, ela lembrando que nos estádios, os banheiros femininos não têm fraldade, como quem diz assim, né? As mulheres, a maternidade está associada às mulheres. Então, as mulheres que gostam de futebol não deixam de ser mães. E aí, óbvio que, nesse contexto, eu faço e trago para a segunda pergunta, para a segunda rodada, esse contexto na política. Porque, da mesma maneira que na metáfora de que as torcidas representam a sociedade, o que eu observo como observador do surgimento, no início de maio, de manifestações feitas pelas torcidas com relação ao atual momento político brasileiro? Nós estamos no meio da pandemia, o presidente da República, que deveria liderar a bem da saúde do seu povo, né? A maneira de enfrentar a pandemia, ele, na verdade, fez questão até de jogar contra isso e, do ponto de vista de alimentar uma narrativa dos seus eleitores, deles próprios, eles começaram, então, a fazer manifestações, porque esse governo, trabalhar que é bom, não faz, mas inventar polêmicas entre eles é muita. Mas o que eu quero perguntar a vocês? Se é verdade que as torcidas, a Cearamu, a TUF, a Falange Coral, eles estão representando a diversidade da sociedade, e eu diria que hoje a gente pode entender as torcidas nesse sentido como movimentos, quase que movimentos sociais. Eles vêm na periferia, da onde a maioria dessa torcida vem. Óbvio que na torcida você tem componente de todas as classes, mas a grande maioria, como é a sociedade brasileira, é da classe mais da periferia, da classe trabalhadora. E aí você vê seus irmãos, parentes, conhecidos, acometidos de uma pandemia que levou à morte de pessoas. Você vê isso, você se depara com gente que você encontrou em março e não vai mais encontrar quando tudo voltar, porque você sequer teve o direito de ir ao velório, porque não teve. E, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a naturalizar isso, a postura de algumas pessoas. E essas pessoas, além de naturalizar, como diz o ditado aqui, frescar com a cara das pessoas, ainda foram de encontro às liberdades, no caso da democracia, das nossas instituições. Aí eu pergunto aos três novamente, começando pelo Raoni. Justamente, será que a gente então trouxe para esse momento, Raoni, o sentido do que se colocou quando a gente vê o surgimento Gaviões da Fiel, né, nascendo para ter posicionamento a partir das ideias do Sócrates, né, da democracia corintiana. O Bahia também escutava um dia desse um dos seus dirigentes, lembrando que a torcida se organizou também a partir do reclame, a maneira como o clube era conduzido de maneira autoritária. Aliás, lá na Bahia teve uma polêmica, inclusive, lá em Brasília, quando o presidente, para comemorar, sei lá, o número de mortes lá, foi andar de jet ski com a camisa do Bahia. Ora, eu pergunto agora, essa é a pergunta. As organizações das torcidas, refletindo essa indignação com a ameaça à democracia, com a naturalização, por exemplo, das ideias fascistas, da intolerância, né, de gente agredindo profissionais de saúde, de gente fazendo muita vontade fazendo tudo isso. Terá sido por isso, Raoni, que em maio, a partir de São Paulo, com a torcida do Palmeiras, do Corinthians, primeiramente, os movimentos das torcidas
vieram se evidenciar, representando a inconformação das massas na cidade, na população brasileira? Raoni. Bom, esse movimento que começa com os Gaviões, ele é um movimento que ele está em fluxo, né? E começa lá no início da própria torcida. E aí o fluxo que pega aqui no Nordeste e de forma mais ampla, né, no Brasil, é um fluxo de auto-organização de torcedores progressistas, né? Então, as antifas, cada clube agora, desde 2015, 2014, passa a ter uma torcida antifascista, uma torcida que vai cobrar das suas diretorias, das suas organizações futebolísticas, um respeito às mulheres, um respeito à diversidade de gênero e, principalmente, uma maior voz da sua torcida dentro do próprio clube, da diretoria, né? Então, esse é um movimento. Tudo que tem no futebol, ele tem na sociedade como outras formas de expressão, mas na mesma qualidade, né? Então, o avanço do feminismo, né, ele é uma luta que se incorpora nas torcedoras e faz pautar as suas diretorias. Por exemplo, no Fortaleza tem um coletivo Torcedoras do Leão. São mulheres torcedoras, diversas torcidas, diversos movimentos, que não são de movimentos, gente que é de dentro do clube, que tem função dentro do próprio clube, né, da estrutura de secretariado e tal, e que também fazem parte hoje das estruturas de poder das próprias torcidas, né? Na TUF tem uma mulher que é da bateria. Então, vem avançando para uma maior democracia dentro da torcida, e essas pessoas, na mesma perspectiva que conduzem as torcidas para uma peça democrática, elas também avançam, né? Então, elas se incomodam, elas sentem essa violência que é produzida por Gente, nosso internauta, né, a gente teve um probleminha aí com o áudio, com a internet do Raoni, acho que caiu, então eu vou passar para o nosso professor Regis. Liga aí seu microfone, para você poder aí fazer nossas considerações sobre esse momento que eu estava puxando pela memória, que as torcidas, em alguma medida, representam a sociedade se deparando com a morte de pessoas, e, enquanto isso, partidários do presidente, à vontade, indo às ruas, além de banalizar a própria pandemia, defendendo, por exemplo, a intolerância, o autoritarismo, o retorno a governos de ditadura. Será que foi isso que despertou esse sentimento das torcidas organizadas? É importante, né, compreendermos que o papel das torcidas organizadas, né, na perspectiva aquele território de torcer só especificamente limitado à arquibancada. Precisamos fazer esse questionamento, né, essa reflexão, compreender também que
o integrante de torcida organizada, ele tem um convívio social, ele tem um convívio político, ele tem um convívio cultural, a questão econômica, tá entendendo? Porque ele é trabalhador, ele está inserido em algum meio, ele é estudante, então essa presença ela está relacionada em diversos aspectos, né? Pensar esse papel das torcidas organizadas faz também com que a gente busque compreender a crise de lideranças. Vivemos uma crise de liderança, né? E a gente se questiona, vamos lá, vamos ver quem são os líderes, né, das torcidas organizadas, qual o contexto político, ideológico, cultural que esse camarada está inserido e que ele implementa dentro da sua torcida. Há uma disputa de narrativas, principalmente agora. Então, vamos partir aqui. Os anos 90 foi o período que eu adentrei a torcida organizada, a Associação Torcida Organizada Ceará Amor, 92, 93. O país estava passando também por um contexto, né? Os caras pintadas, enfim, ali nas ruas. Muitos daqueles jovens, hoje eles ocupam algum espaço. Tá entendendo? Então, temos o que também? Aquela movimentação ali em junho de 2013. Você tinha a presença de jovens. Veja, os jovens sempre na rua. E agora, né, em maio, quando você faz a narrativa, também, né, muito jovem, né? E dessa vez, né, nesse contexto de isolamento social, identifica quem são a maioria desses jovens? Integrantes de torcida organizada. Por que a gente não compreende essa leitura nos outros movimentos que foi citado, né? Em outros momentos que essa juventude esteve na rua, essa juventude que esteve na rua no passado não está inserida no futebol, não tem um time de futebol para torcer, tá entendendo? Então, nesse momento, você tem acaba tendo um apontamento ali dizendo as torcidas organizadas elas são fundamentais, elas têm que estar defendendo um lado, tá entendendo? Só que esse pensamento sempre esteve relacionado. Muitos dos componentes de torcida organizada sempre estiveram lutando e resistindo para sobreviver. Não é à toa que as torcidas organizadas elas são perseguidas. Tá entendendo? Então, precisamos sim. Aí você tem ali uma concepção agora do somos democracia. Grupos de torcedores dessa diversidade, né, de cores futebolística que vão defender o direito de permanecer, né? O direito da sua entidade estar presente no espaço, no democrático de direito. Por quê? Se a gente perder esse espaço democrático de direito, as torcidas organizadas vão fechar suas portas, não vão mais ter o direito de estar numa arquibancada. Até porque esse debate ele vai além, né? Porque se a gente faz uma reflexão também no futebol, o futebol ele não é democrático. Você tem um campeonato brasileiro aí injusto, até porque há times que têm uma cota maior do que a gente aqui do Nordeste. Então, o campeonato é injusto. Tá entendendo? Então, precisamos sim, as torcidas organizadas têm que ter essa conscientização de lutar ainda mais, resistir ainda mais para sobreviver. O Raoni, ele na narrativa dele, ele citou as torcidas antifascistas, que eu vejo como fundamental nesse momento, e que elas, logo com essa chegada, né, desse governo aí antidemocrático, já estava inserida a perseguição das mesmas. Nós temos diversos casos, né, no futebol cearense, onde torcedores das torcidas antifascistas foram impedidos de entrar com suas camisas na Arena Castelão. O João e o Raoni vai recordar desse fato. O Valber. Não, o companheiro. Teve o caso do companheiro Rondinelli, torcedor do time do Guarani de Sobral, que esteve em um jogo no estádio Presidente Vargas, a companheira dele, uma pessoa próxima a ele, estava com a camisa Lula livre e foi agredida pela polícia. Tá entendendo? Então a gente precisa fazer essa leitura. Não é hoje. Já havia relatos dessa perseguição, né? Dessa proibição. Então o futebol ele está assim inserido ali no contexto político.
Agora, muitos e muitas não querem enxergar, querem fazer a separação. Pelo contrário, devemos sim debater o futebol, devemos sim debater a política, devemos sim debater qualquer assunto do interesse da massa. Tá entendendo? Então, eu vejo nessa perspectiva. Então, e para ir além, os clubes, como reflexo político, muitos dos dirigentes de clubes, eles são filiados a partidos políticos. Aí por que gera esse questionamento que componente de torcida organizada, que liderança de torcida organizada não pode se filiar a partido político? Tá entendendo? Até porque eu tenho uma Constituição ao meu favor, a Constituição Nacional, ela me dá esse direito, não é? Ela me dá esse direito. Então, precisamos levar esse debate sim, e repito, as torcidas organizadas, hoje, elas são além daquele território específico que é a arquibancada. Fato esse que, com esse contexto de pandemia, que o João relatou muito bem, foi feliz na narrativa dele, o movimento de torcida organizada está chegando aonde o poder público não chega. Tá entendendo? Com as suas diretorias sociais, aí aqui vai... Eu parabenizo a todas as diretorias sociais de todas as torcidas organizadas, né, que estão fazendo um trabalho aí em todo o território do nosso estado, para fazer com que aqueles que por algum motivo não podem, né, sair de casa, e questão de doação de alimento, álcool em gel, máscara, enfim, todo esse apoio, né, num momento difícil que o nosso país vivencia. Perfeito, Regis. A dimensão, e eu também tenho visto dar-se notícias, sim, de ações de solidariedade desencadeadas por torcidas organizadas em todo o Brasil. Semana passada eu via uma ação em parceria de uma das torcidas no Sul com o MST e a distribuição de mais de 2.000 toneladas de alimentos, né? O MST nessa parceria fazendo a solidariedade. Boa lembrança. Me veio agora, me recordei agora do Foucault, né? Acaba que tendo aquela concepção só de vigiar e punir o movimento de torcida organizada. Até porque você hoje tem o estatuto do torcedor que ele é especificamente focado para punir o CNPJ das torcidas organizadas. Aí faz com que não se leve uma faixa, não se leve a bandeira, não se leve os instrumentos para o estádio. Tá entendendo? Então, já é negar o espaço democrático de direito às torcidas organizadas. Então, as torcidas organizadas, elas precisam sim, como eu disse antes, elas já vêm lutando, já vêm resistindo, mas precisam ir além para manter esse contexto. Muito bem, sim, essa lembrança, porque eu insisto, justamente como alguém de fora, até como espectador, a observar que as torcidas organizadas refletem, com certeza, a diversidade, óbvio, o pluralismo da sociedade brasileira, mas se a gente for fazer a lembrança do surgimento delas, aí você falava do capítulo recente, que eu acho que vocês têm virado a página, né, porque associavam, né, a uma criminalização das torcidas, esse não é o foco do nosso debate, mas vocês têm virado essa página, e agora vocês meio que abrem uma nova virada de página num sentido muito propositivo, real, de parcela, você lembrava a coincidência da juventude, e a juventude que adora o futebol, ela é trabalhadora, ela é a juventude da periferia, ela é a juventude do Brasil, que, por exemplo, para ela bateu no teto a maneira de um governo ficar, alguns brasileiros, fazendo apologia à ditadura, dando isso como a melhor coisa para o país, e o autoritarismo no nosso país, aí você tem razão. As torcidas organizadas, eu não tenho dúvida que seriam criminalizadas, como a juventude da periferia, como a juventude trabalhadora. Mas eu acho que o Raoni voltou, Raoni? Você está na sala? Sua internet deu uma oscilada aí. Se você tiver, abra seu microfone para as suas... Você estava contextualizando, a gente até pegou carona no seu comentário aí. Continue de onde você parou. Se eu lembrar. Não, mas assim,
Eu vou continuar aqui sobre o que você estava falando, né? A questão de como a torcida ela vem sendo criminalizada, inclusive não é recente, assim, é antes mesmo da sua popularização, né? Eu digo isso porque as pessoas, os componentes que são majoritariamente os componentes das torcidas hoje no Brasil inteiro são as pessoas que já eram criminalizadas mesmo antes de ter torcida organizada, né? Antes de massificar aqui as torcidas em Fortaleza, essa galera ia para o baile funk, então era criminalizada, era perseguido, era violentado muitas vezes. Isso não é do público, isso não é do agrupamento em si, né? Ser violentado, mas sim uma perspectiva estrutural do racismo que essas pessoas são vítimas cotidianamente, né? O Regis pode falar muito mais do que eu sobre a questão do racismo, porque eu não sofro, né? Mas é evidente que a torcida organizada e seus componentes, de maioria negra, sim, são vítimas do racismo, né? Inclusive, a mesma dificuldade de reconhecimento da sua ascendência, né? Da onde é que se vem, de não ter vergonha do seu corpo. Então, o meu cabelo é Tá aí? O Raoni está eu estava observando, e a gente, quando está se deliciando com as reflexões do Raoni, a internet é coisa da tecnologia, né? As coisas é para dar tudo certo, mas a circular ela dá uma atrapalhada. Eu não sei se o João, nosso querido João Batista, também restabeleceu a internet, se ele está na sala com a gente, para convidá-lo. Pronto, ele já tinha colocado no início, mas eu quero aqui aproveitar para fazer justamente a reflexão a partir dessa ponderação, mas antes eu quero aqui mandar um alô para os nossos internautas que estão acompanhando e curtindo o nosso debate, a Ticiane Sturlat, assessora aí da nossa deputada Luiziane, muito obrigado pela sua audiência, já fez aqui o seu comentário, a Nayara Teixeira, essa nossa cativa, sempre está acompanhando todas as nossas lives. Muito obrigado, Nayara. Raquel Dandara também, colaborando aí justamente. Derrubei aqui um pouco o meu celular, viu, gente? E a gente segue fazendo esse debate muito oportuno, eu não tenho dúvida que o futebol moderno, suas opressões, a gente estava discutindo o enfrentamento ao racismo, ao fascismo e a defesa da democracia. E é justamente nesse sentido que eu quero apontar, que eu não tenho dúvida, eu fui ler um pouco, já que nós íamos fazer esse debate, e vendo essa questão da democracia brasileira, que não passa por um momento tranquilo. O que se instalou a partir do governo atual, de polêmicas do ponto de vista das relações entre os poderes, é algo a se observar. Nós temos, na verdade, a partir da presidência da República, uma concepção, e é óbvio que ninguém discute aqui a eleição do Bolsonaro, ele se elegeu, é verdade que, do ponto de vista da história, foi uma das eleições menos representativas, porque se você pensar, em torno de 30% votou, né, em Bolsonaro. Se você pensar na comparação à época com Lula, 50% no primeiro turno,
né? Se você mensurar, quase 50 tinham votado no Lula. Mas óbvio que quem se elegeu, pode ser com 30, com 40, representa todos. Não pode representar apenas os que votou nele. E é sobre esse debate que eu queria fazer essa nova pergunta. Professor Regis, professor Raoni, que está entrando, o João, quando voltar, e a todos os nossos internautas, que justamente a democracia brasileira nos é muito caro como um valor, né, da gente poder brigar e manter por ela. Por isso que a gente colocou, e percebo nessa movimentação das torcidas, a defesa da democracia. Aí é óbvio que eu poderia me reportar, tanto eu não sou, como eu digo, um estudioso do tema, mas você pega a manifestação das torcidas, do ponto de vista popular, elas representam, sim, no seu nascedouro, com a Gavião da Fiel, lá na Bahia, né? Com bons exemplos, quase que como movimentos sociais. O professor Regis fazia a memória que a gente pode não ter destacado que havia a torcida, mas com certeza eu acho que em 92, no Fora Collor, muitos membros jovens das torcidas estavam no Fora Collor. Em 2013, a massa que também de alguma maneira se colocou nas ruas, havia, eu penso, e mais hoje as torcidas, inclusive algumas... Lá em 2013, hein? Estávamos lá em 2013. 2014. Pronto. E eu estava lembrando, Raoni, que agora talvez as torcidas tenham feito essa chamada à atenção. A defesa da democracia é uma tarefa, né? A gente pode dizer que, em meio à diversidade da torcida, tem sim os apoiadores do Bolsonaro, do Lula, dos apoiadores do Ciro, mas eu percebo nessa postura de construção social um movimento das torcidas falando pela defesa da democracia, das instituições. Isso é uma característica mesmo? Eu começaria pelo Raoni, essa pergunta, porque o Regis falou há pouco. Com você a palavra, Raoni. Pronto. A minha perspectiva de organização dentro da torcida é que há sempre um ganho imenso quando há uma reflexão... Raoni, me permita um minuto, Raoni, só porque eu queria mandar aqui para os nossos internautas que essa live está sendo transmitida pelo Face e pelo Instagram. Mas, daqui a 4 minutos, óbvio que o Instagram tem um tempo lá, de 1 hora, ela vai cair no Instagram. Então, quem quiser nos acompanhar, migra para o Face do mandato, tá bem? E eu tinha que fazer agora, Raoni, essa menção, senão ia cair sem eu lembrar. Se você estiver acompanhando pelo Instagram, daqui a 3 minutos a gente vai cair, mas continuamos aqui no Face. Raoni. Pronto. E a democracia no clube, né? As torcidas que tiveram uma reflexão sobre a democratização do próprio clube de futebol, isso é, que tiveram a eleição da sua diretoria, do seu corpo fiscalizador, pautado pela sua torcida, cresceram. Aqueles que se empenharam em não permitir que seus torcedores associados, por exemplo, pudessem votar na escolha dos seus torcedores, tiveram mais problemas, né? Então, eu acho que essa é a luta de todos os torcedores, de todos os clubes no Brasil, democratizar o seu próprio clube. E isso educa, né? Isso educa. Quando a gente vê um movimento dentro do nosso clube que pensa um melhor gerenciamento financeiro, futebolístico, etc., isso traça um paralelo concreto
em relação à política nacional, né? Então, é muito sutil, mas isso tem efeito, né? Do mesmo jeito que, quando a gente quer pensar o, o, o diálogo sobre democracia, sobre luta contra as opressões dentro da torcida organizada, é necessário que a gente esteja no cotidiano da torcida e pensando com esses torcedores quais são as opressões que eles sofrem, né? Quem é que é parado pela polícia quando está indo para o estádio? Quem é que sofre a violência policial na entrada do estádio? Então, é de fundamental importância um conceito de trabalho de base, né? O trabalho de base é a gente estar lá naquele espaço cotidianamente, comendo com a galera, saindo com a galera, fazendo as atividades que tem mais sentido para esse público, né? Então, o convencimento ele é na prática, né? Eu gosto muito de pensar, né? Uma frase que eu não lembro de quem é, mas se a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Essa é a luta que a gente tem que travar dentro da torcida organizada. E aí eu sempre tento trazer para uma perspectiva da informação, né? Se eu vou trabalhar com a torcida organizada, a perspectiva que eu traço na bateria, por exemplo, é que todos podem ser da bateria. É que quanto mais pessoas da bateria, melhor. Então, eu preciso ter uma escolinha, algo que ensine essas pessoas a como ser da bateria, a como tocar a música, né? E que ela seja amplificada para ter um acolhimento, uma acolhida dessa galera que quer ser da torcida, que quer ser da bateria da torcida, e que muitas vezes se acha incapaz. Porque a sociedade o fez acreditar que é incapaz. Porque essa sociedade racista o fez acreditar que ele não aprende. Muitas pessoas, eu chego lá na sede e a TUF tem um projeto de incentivo à leitura. E eu sento com um livro, geralmente sobre torcida organizada, alguma coisa nesse sentido, e chega o pessoal e pergunta: o que é isso que tu está lendo, Raoni? É tal coisa, é La Doce, que é um livro sobre a torcida do Boca Juniors, e eles logo têm interesse em ler, né? Têm interesse na leitura. Então, para mim, é de fundamental importância que a gente trabalhe a comunicação da informação com essas pessoas, né? Tanto isso ajuda politicamente, como ajuda na vida particular, na vida íntima dessas pessoas. Então, eu acho que a militância, mais do que qualquer coisa nesse momento, é a gente afetar essas pessoas, mostrar como esse discurso de que não discutir política é o mais adequado é equivocado. Quanto não discutir política nos deixa a parte da política, nos deixa a parte da decisão. Então, nós temos que discutir política, sim, na torcida. Não estou dizendo que na torcida só possa discutir... Aí a confusão que os bolsonaristas, né, que a direita gosta de fazer, isso é uma tática muito antiga, de que política não se discute porque gosto não se discute, né? Mas eu não quero que a outra pessoa não seja legitimada. Eu não estou dizendo que não pode ter bolsonarista dentro da TUF, por exemplo. Eu estou dizendo que é necessário que a gente discuta sobre as opressões que a gente sente, a política em torno
da nossa vida na torcida organizada, inclusive porque essa mesma política, ela pode fazer com que nós sejamos taxados como criminosos. O deputado, se eu não me engano, bolsonarista, estava propondo a criminalização da torcida organizada. Aqui no estado, o Ministério Público pediu a extinção das torcidas organizadas, se baseando em uma justificativa de que nós produziríamos uma violência que iria de encontro aos bons costumes, né? A juíza da causa foi fazer a sentença, proferiu a sentença dizendo que nós batemos de frente com os bons costumes. Mas como assim os bons costumes faz com que nós sejamos criminosos, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa batalha política ela está no início. É necessário que os torcedores organizados eles se engajem, eles busquem a compreensão da conjuntura política mesmo, né? E para trazer para dentro da sua própria torcida uma perspectiva de democratização do poder. Muito bem, Raoni. Opa, excelente, excelente sim, essa sua reflexão. Mais uma vez um alô aí para a Kelly, acabou de entrar. Muito bem, Kelly Faria, sempre tem acompanhado também nossas lives. Eu queria dizer que chegamos a quase 1h10 de live, vamos caminhando para a nossa conclusão. Está sendo muito bom pensar a partir do futebol, as suas opressões, né? Esse momento do enfrentamento ao racismo, ao fascismo e à defesa da democracia, que tem sido feita, sim, a nível de Brasil, pelas torcidas organizadas. Nessa noite, debatendo com a gente, João Batista, da velha guarda Falange Coral, o Raoni Oliveira, do Leões da TUF, e o Regis Alves, da Ceará Amu. Eu queria convidá-los para as suas considerações finais. Vamos fazer uma rodada. Eu queria propor ao Orenilton. Eu vi que o João estava tendo problemas na internet. Já está? Então, como a internet... Vereador. Seja bem-vindo. Eu vou facultar. Ótimo, eu vi, mas aliás é um prazer. Eu tive problemas aqui, só que a nossa assessoria técnica aqui deu um jeito aqui, fez uma gambiarra e muito estamos bem. Novamente ao vivo e a cores. Para todo o Brasil. Pois então, eu vou propor justamente, a gente vai partir para as nossas considerações finais. Eu sei que a sua internet oscilou na segunda rodada, você tinha feito uma excelente fala, uma fala popular, né, no sentido de fazer a memória. E aí eu ia propor, João, inclusive que você, que está com essa coisa da oscilação na internet, se você quiser iniciar, eu iria sugerir também que você possa colocar o seu celular, acabou de sair do foco. Quando você for colocar novamente, você pode ver, não sei se você se vê, que aí você está cortando a cabeça, né? Uma parte. Então, eu vou chamar para as considerações finais o Regis, e logo depois do Regis, o João faz as considerações e a gente fecha com o Raoni. Regis, com você as suas considerações. O Raoni, ele trouxe, né, para o debate a questão do racismo, né? E me veio um clássico, o negro no futebol brasileiro, do Mário Filho, né? Que a gente já percebia quem eram os excluídos, né? Quem não podia estar ali no contexto do futebol. Então, o Raoni, ele faz a provocação também da gente pensar no nosso cotidiano atual, como é que está sendo esse debate com o clube. Quem são os excluídos hoje, né? Quem é que não pode fazer parte do quadro de sócio dos clubes, né?
Até mesmo essa provocação vai também para as torcidas organizadas, tá entendendo? Até porque todas elas, né, falando principalmente da torcida que eu pertenço, tem um estatuto. Então a gente precisa se empoderar desse estatuto para saber o que é que eu posso e o que é que eu não posso. E nos estatutos eles vão fazer essa concepção, né, da importância da entidade também para a defesa desse espaço democrático de direito. Então eu vejo nessa perspectiva, não, sempre buscar esse diálogo para se compreender, né, bem o que é que queremos, né, aonde é que queremos chegar. Se não fizermos essa escolha certa agora, com certeza amanhã a história vai estar apresentando, né, se nós tivemos essa relação com a história de resistência e de defesa da democracia. E essa democracia que ela é nova, de 85 para cá. Então, muitos e muitas ainda não compreendem o que é viver esse espaço democrático de direito. Concordo também plenamente com a narrativa do Raoni, que cada indivíduo tem o direito de escolha, tem o direito de defender, né, a camisa partidária no qual ele compreende como uma ideologia de vida para ele, mas respeitando sempre o direito do outro. Não podemos jamais aceitar que determinadas ideologias políticas, né, seja de opressão à massa, à população. Então, um ponto super importante para a compreensão desse momento é os governos anteriores. Os governos anteriores. Em nenhum momento, né, tivemos essa perseguição, esse tipo de atitude, né, de utilizar os meios de comunicação para atacar, muitas vezes, aquele que pensa diferente. Então, não podemos jamais aceitar essa narrativa. Então, realmente, vamos sim estar defendendo esse espaço democrático de direito. Eu fico muito grato, viu, vereador, por essa oportunidade. É uma imensa satisfação sempre estar compartilhando esses momentos de conhecimento aí com o João, tá, pela Falange Coral, Ferroviário, Raoni aí pela TUF, Fortaleza. E o futebol se faz dessa concepção. Se não houver essa disputa, com certeza não estaríamos aqui, tá entendendo? Então, se até no futebol se senta para dialogar, por que é que não podemos debater a política? Com certeza. Muito bem. Parabéns, professor Regis. Haveria melhor maneira das suas despedidas na fala que essa reflexão. Eu já peço para o João Batista se preparar, mas antes queria aqui cumprimentar o Maerle Leite. Meu boa noite, entrou aqui. Seja bem-vindo. O debate foi muito bom. Ao mesmo tempo que a Kelly lembra que ela só não tinha feito comentário, mas está acompanhando desde o início e mandou aqui esse recado, né? Porque eu tinha saudado ela como alguém que estava entrando. Para as suas considerações finais, o João Batista, nosso convidado, da velha guarda da Falange Coral. João. Vereador, até antes de ter tido esse pequeno problema aí, quando estava aí no pico do nosso debate, lembrar que nós temos a torcida Resistência Coral, que também aí, uma torcida politizada, forte abraço aí aos companheiros aí da Resistência. Lembrar que nós temos mulheres de luta também na torcida do Ferroviário, chamado Grupo Sereias Corais, mulheres atuantes, tá certo? Que se juntam à coletividade também da organizada da Falange Coral, né? Que, claro, lógico, é evidente, é quem puxa a arquibancada, mas também sempre lembrar que nós temos esses movimentos aí de suma importância na torcida do Ferroviário, dizer que torcida organizada também tem que ter
o seio da politização, tem que ter o entendimento contra o opressor, contra o inimigo do movimento organizado, tá certo? E tem que procurar inserir, na medida do possível, sempre todo aquele que seja simpático ao nosso movimento. Dizer que satisfação ter participado dessa live, desse debate rico. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema, mas não deixa de tirar um mérito aqui da construção aqui desse debate. Forte abraço aí a todo mundo aí do movimento organizado, forte abraço à galera da arquibancada, forte abraço a quem está nos bastidores aí da sua organizada, forte abraço a quem está na sua bateria, forte abraço a quem é da pista, forte abraço a quem é da organização, forte abraço a todos, tá certo? Muito obrigado aí, um salve aí a todos. Salve, salve, João. Muito obrigado pela participação. E aí você lembrou bem, não é só a Falange, a velha guarda Falange Coral, citou também aí, e nessa perspectiva do debate do futebol moderno, a lembrança de que o nosso Tubarão da Barra também tem o movimento das mulheres organizadas em torno. O João, vocês reparem que ele estava, provavelmente, estou arriscando, ou estava em casa, deu um problema aí, mas ele é desenrolado. Ele deve ter sido auxiliado por alguns, ou ter ido para algum lugar, mas como tem mais gente, corretamente, como se manda o protocolo sanitário, está de máscara, né? Porque primeiro nós tivemos a oportunidade de tê-lo sem máscara, né? E houve o problema aí da oscilação. Muito obrigado, João. A gente está muito feliz, muito grato pela sua participação. Realmente não comprometeu de jeito nenhum o brilhantismo desse debate, porque para nós ele só estaria completo se a torcida coral estivesse representada, e você, na abertura, nos blindou com a fala, e no final, então, uma excelente lembrança aí do que é mesmo essa coisa da torcida organizada. É o povo da pista, é o povo da arquibancada, é o geral. Salve, salve. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, passo a fala para o nosso Regis Alves, integrante da Cearamu. Regis está na sala, Regis? Abre o teu microfone. Então, não, desculpa. É o Raoni, olha só. Tranquilo. O Regis já fez as suas pela Cearamu, o João terminou de falar pela torcida coral, e agora o nosso companheiro Raoni Oliveira, que é da Leões da TUF. Isso. Agradecer, né, o espaço. A gente precisa estar debatendo mais a torcida organizada, quem são esses agentes, onde é que eles estão, que trabalhos eles cumprem, e para além desse momento de acirramento com a direita, que a torcida organizada ele não é só um espaço que tem uma grande quantidade de jovens e que tem como ser trabalhada pelas vias mais progressistas, mas cada componente é um trabalhador, é um estudante, é uma mãe, é uma empregada doméstica, é uma administradora, um empresário. Torcedor organizado ele é tudo, né? Ele tem de tudo, e a gente precisa dialogar com essas pessoas, a gente precisa construir um novo futuro com essas pessoas. Por que essas pessoas fazem parte da torcida organizada? O que a torcida organizada leva para essas pessoas de agradável, né? Para fazê-las serem de torcida, né? Então, eu acho que o diálogo que nós de esquerda, precisamos fazer com essas pessoas é de afeto, é de construir significado, né? Entender o significado da torcida, do torcer, né? De ser torcida e fazê-los compreender, fazer os torcedores e as torcidas organizadas compreender que sem a democracia, sem o debate livre, sem o diálogo, mesmo que seja um diálogo mais efusivo, ele tem que existir.
É necessário a gente discutir dentro das torcidas e é necessário que os partidos eles colaborem, eles ajudem nesse trabalho que a gente vem cumprindo há muito tempo sem nenhum tipo de auxílio, inclusive. Muitas vezes sendo negligenciado pelos próprios partidos que a gente faz parte, né? Tá aí o Regis é do PT, eu sou do PSOL, a gente vem tentando implementar esse debate sobre torcida nas nossas organizações, e só agora, quando o fascismo está na porta e uma torcida lá de São Paulo se organiza para fazer um enfrentamento, e a gente aqui vem fazendo enfrentamento com muita pouca articulação, é que os partidos vêm atrás da gente para debater isso, né? Então, a gente precisa dar atenção a essa parcela da sociedade que, inclusive, eu considero como o único ponto de acesso que a gente poderia ter de um lumpenproletariado. Porque até o lumpenproletariado está dentro da torcida organizada, né? Então, isso, é agradecer o espaço, e estou aí para qualquer debate, qualquer discussão, qualquer diálogo sobre torcida organizada, é nóis. Muito bem. Eu queria, com certeza, e aqui quero terminar a nossa live, antes de agradecer novamente aos nossos convidados, lendo aqui um comentário do nosso internauta que estava acompanhando, do Nicolas Aires, que diz: tomara que o combate ao fascismo pelas organizadas se estenda também no combate ao homofobismo no futebol. Eu não tenho dúvida que as torcidas revelam, sim, parcelas da pluralidade que tem a sociedade, e se a gente lembrar que socialmente as ideologias dominantes, né, acaba, como dizia os escritos da ideologia alemã, e se impregnam por ser a partir dessa origem dominante, elas se colocam, né, presente também nas torcidas. Mas é muito importante, justamente, debates como esse que a gente acabou de fazer, comentários como esse que o Nicolas nos lembra, porque nós precisamos ir tratando na sociedade esses males, o racismo, o machismo, como meta para a gente construir no futebol a torcida que a gente quer, de harmonia no sentido de que a disputa vale a partir do esporte, mas é nesse sentido que eu fico muito feliz e agradeço por mais um ao vivo, por essa live, aos nossos convidados. João Batista, que é historiador e representando aqui a velha guarda Falange Coral, o Raoni Oliveira, que é sociólogo, pesquisador e mestrado em educação, componente dos Leões da TUF, ao professor Regis Alves, também historiador, integrante da Ceará Amor e diretor nacional de enfrentamento ao racismo na Associação Nacional das Torcidas ANATOG. Debatemos, portanto, o futebol moderno, suas opressões, enfrentamento ao racismo, ao fascismo e a defesa da democracia pelas torcidas organizadas. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Até o próximo ao vivo, quinta-feira. Beijo no coração de todos.